Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma rodada aí dos nossos estudos, para mais uma rodada aí de história, geografia, filosofia, sociologia. Começamos com o primeiro ano, obviamente. Fala meu primeiro ano, espero que estejam todos bem, espero que estejam todos com saúde e se cuidando, ok? Então, vamos voltar aí para os nossos temas. A gente começa com história, ok? Vocês sabem que eu gravo uma bateria de vídeos aí no mesmo dia, então a gente está começando com história, beleza? Para o nosso primeiro ano, a gente vai dar sequência da onde paramos na semana retrasada, beleza? Portanto, eu sempre falo para vocês, galera, que acho que o importante dentro de história, diferente das outras ciências, das ciências exatas e linguagens e etc., a gente precisa seguir uma cronologia, nós precisamos seguir uma sequência, porque normalmente em história, um evento, um fato histórico, ele depende do fato histórico anterior, ok? Portanto, nós vamos falar hoje, vamos falar na aula de hoje, sobre a reforma religiosa, também conhecida como reforma protestante, beleza? Ah, professor, o que foi isso? Quais as características? Antes de falar o que foi a reforma religiosa, antes de falar o que foi a reforma protestante diretamente, nós vamos falar do contexto daquela época. Sempre lembrando que estamos falando de Europa, sempre lembrando que quando falamos de Europa, nós utilizamos esse eurocentrismo, ou seja, o continente europeu era e continua sendo, né, o mais influente, o mais importante economicamente, então a gente acaba analisando muito mais o continente europeu do que os outros continentes. Vou pedir um favor para vocês, na verdade uma compreensão. Vocês sabem que eu estou aqui no ambiente externo, de vez em quando passa um caminhão, uma moto, algumas coisas, e eu vou pedir perdão aí pelos barulhos, mas vamos lá. Para a gente entender a reforma religiosa, a gente precisa entender o contexto daquela época. E qual que era o contexto daquela época? De transformações. Nós vimos anteriormente o renascimento urbano, o renascimento comercial, vimos também o renascimento cultural. Tudo isso fez com que a Igreja Católica tivesse perdido parte da sua influência. Professor, você está afirmando que a Igreja Católica ela perdeu o poder? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou afirmando que a Igreja Católica ela perde um pouco de influência e ela dá uma espécie de abertura para que algumas pessoas, algumas vozes, algumas correntes, de alguma ou de muitas maneiras, questionassem essa própria Igreja Católica. Então, se você quisesse fazer parte daquela sociedade naquele momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna, se você quisesse fazer parte não só da sociedade, mas se você quisesse ser cristão, você necessariamente, dentro do contexto de Europa, você necessitaria ser católico. Bom, então a reforma vem exatamente nesse detalhe. Temos aí a figura basicamente de duas pessoas muito importantes naquele momento, que foram primeiro Martinho Lutero e depois João Calvino. Quem foram esses caras, professor? Vou tentar resumir de uma maneira mais simples para vocês. Esses dois caras, eles foram responsáveis por dinamizar, por espalhar o cristianismo de uma maneira um pouco mais democrática. Por quê? Porque eles passam a contestar a Igreja Católica, daí o nome reforma. No caso do Lutero, que veio primeiro, depois podem pesquisar e joguem na internet Martim Lutero ou Martinho Lutero, que vocês vão ver um pouquinho mais sobre o cara. Mas eu já adianto para vocês que ele era um monge da Igreja Católica, um monge copista. Ele, portanto, lia as escrituras, ele conhecia as escrituras sagradas, a Bíblia, mas ele discordava de uma série de situações que a Igreja Católica praticava. Por exemplo, me dá um exemplo, professor, vamos lá. Ele discordava, por exemplo, que a missa e a Bíblia fossem em latim e não nos idiomas locais. O latim era uma língua morta, um idioma morto, não se falava mais latim nessa época, se falava português, se falava inglês, se falava espanhol, alemão, francês, italiano, mas não se falava latim. Então ele defendia a tese de que as missas e também a Bíblia deveriam ser nos idiomas locais. Ele defendia também que a salvação viria pela fé, e não pelas atitudes, e não pelos dogmas, e não pelas regras da Igreja Católica. Professor, então ele queria acabar com a Igreja Católica? Não, ele não queria acabar. Ele amava a Igreja Católica, ele era um membro fervoroso da Igreja Católica, ele queria transformar, na visão dele, ele modernizaria a Igreja Católica. Resultado disso, como é que ele tentou fazer isso? Ele pegou, escreveu o que ele discordava, as famosas 95 teses, colocou lá, distribuiu. Primeiramente colocou na porta de uma igreja, depois essas teses acabaram se espalhando por toda a Europa, e aí ele colocou todas essas regras que ele discordava da igreja, e discordava de coisas muito mais
graves naquele momento. A Igreja Católica vendia, por exemplo, perdão. O nome era venda de indulgência, vendia mesmo monetariamente, trocava grana, trocava riquezas por perdão. Então ele discordava, até porque isso realmente é condenável. E aí ele discordava também do luxo do clero, enquanto a maior parte da população vivia na miséria, na pobreza, vivia muito mal. Os papas, os padres, os bispos, arcebispos viviam num luxo tremendo para a Europa daquele momento. Portanto, ele discordava disso tudo, colocou tudo nas teses, afixou, melhor dizendo, na porta da igreja de Wittenberg, e depois disso acabou circulando por toda a Europa, beleza? Professor, e a Igreja Católica fez o quê? Obviamente que a Igreja Católica condenou o Lutero teve que fugir, teve que se esconder, passou por diversos países europeus, foi condenado, foi expulso da Igreja Católica, foi considerado um herege, beleza? E mesmo sem ser a vontade do Lutero, ele acabou iniciando o movimento que nós chamamos hoje de movimento protestante, ou comumente chamados de evangélicos, ou seja, as igrejas evangélicas de hoje são herança exatamente desse rompimento entre a Igreja Católica e alguns dos seus mais famosos membros, no caso Lutero e o Calvino. Professor, então essas igrejas que a gente se depara, igrejas chamadas evangélicas, que temos tanto hoje no Brasil, o Brasil hoje é um país que tem aí um número de evangélicos bastante em crescimento, sim, essas igrejas são herança justamente desse movimento de ruptura e eu costumo dizer, onde o cristianismo foi pulverizado. Agora, depois do Lutero e depois do Jean Calvino, nós temos opções. O cara pode ser cristão católico, mas também pode ser cristão evangélico ou protestante, beleza? Isso tem mais de 500 anos, a gente está falando do século XVI, portanto. Aí eu sempre complemento com essa frase ou com esse pensamento. O mundo que vivemos hoje, ele é um resultado inexorável, inevitável daquilo que vivemos lá atrás. É um resultado direto da soma desses fatos, desses eventos históricos, beleza? Então, resumidamente, galera, a reforma religiosa ou reforma protestante, ela foi isso. Recomendo dar uma olhadinha no Lutero, joga lá Lutero na internet. Não é atividade, tá, galera? É apenas uma recomendação. Joguem Martinho Lutero e Jean Calvino para vocês terem uma ideia um pouco melhor, até bacana para fazer uma pesquisa aí para o conhecimento geral de vocês, ok? Então, fechando a tampa, o que temos aqui basicamente é o movimento onde o cristianismo ele se separa. Agora, para a pessoa, para o sujeito na Idade Moderna ser cristão, ele não precisa necessariamente ser católico, ele também tem uma outra possibilidade ou outras diversas possibilidades, beleza? Professor, a Igreja Católica aguentou isso, aturou isso de maneira legal? Claro que não, ela tentou combater, mas foi um movimento tão forte, tão estruturado, que se arrasta e vem sendo praticado até os dias atuais, beleza? Ela fez até a contra-reforma para tentar impedir que esses movimentos florescessem, mas eles floresceram da mesma forma, beleza? Então, um abraço e até a próxima primeiro ano.